algumas partes da leitura, eu fiz aqui em amarelo, onde chama a atenção, mas depois nós vamos para os slides, terminaremos às 20 horas, que eu tenho um estudo, uma aula para assistir, então vamos dar início à aula só. Santo e eterno, maravilhoso, estamos nesse momento agradecidos, porque juntos, através da tecnologia do Teu Santo Espírito, estamos unidas no propósito de, mais uma vez, ouvir a Tua voz, ouvir advertências, ouvir princípios que devemos aplicar à nossa vida. Sabemos que este capítulo, fala sobre a saúde, a dieta nos sanatórios, trazendo para a nossa realidade, nos hospitais, enfim. E é esse propósito de conhecer, de aplicar esses princípios na nossa vida, no nosso lar, na nossa mesa, é que nós estamos aqui. Fala conosco, por favor. Abre nossos olhos. Te damos permissão para que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Fica conosco neste dia que para nós é desconhecido, mas que, estando nas tuas mãos e andando como Enoque, contigo estaremos seguros. A obra completa, melhor dizendo, a obra que começou na vida de cada um. Toma cada um aqui presente, cada família representada, os que vão entrar depois, os que não vão poder entrar, os que vão poder assistir, enfim. Toma todos os teus filhos em tuas mãos. Obrigada por tudo, com perdão dos nossos pecados, te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Já é dar bom dia. Costume do bom dia. Boa noite de novo. Vamos lá, então. Aqui tem algumas, se vocês quiserem falar, viu? Lembra que é levantar a mão e falar, tá? Abre o microfone. Mas aqui tem algumas coisas que chamou a atenção. Como eu falei aqui na oração, o título é Regime Dietético nos Sanatórios. Aí talvez alguns se desinteressem achando, não, isso aí não é para a gente não, é para as instituições de saúde. Mas vamos lá. Aqui eu selecionei a partezinha que diz: cumpre estabelecerem-se instituições, onde os que estão sofrendo enfermidade sejam colocados sob o cuidado de médicos missionários. De qualquer jeito, não, né? Tementes a Deus, sendo tratados sem drogas. A essas instituições irão os que trouxeram doenças sobre si mesmo mediante hábitos impróprios no comer e no beber, e deve ser proporcionado um regime simples, saudável e apetecível. É interessante aqui ver que já mostra logo que as enfermidades são adquiridas por conta de quê? Dos hábitos impróprios, ok? No comer e no beber. Isso a gente já sabe, mas é importante lembrar. E diz também que desejamos construir sanatório onde as moléstias sejam curadas pelas próprias provisões da natureza, ou seja, os 8 princípios, né? Sol, luz, água, etc. Os 8 princípios. Depois eu vou botar no grupo, depois daqui da aula, ou do momento aqui, eu vou colocar lá no grupo um videozinho, como eram os sanatórios, os hospitais antes da, da classe que domina o mundo tomar conta da saúde, entre aspas, né? E aí diz, e onde o povo seja ensinado a tratar-se a si mesmo quando doente, onde aprendam a comer com temperança, comida saudável, e sejam educados a recusar todos os narcóticos, chá, café, vinho fermentado, estimulante, toda espécie, e a rejeitar carne de animais mortos. Eu fiquei, assim, impactada com a quantidade que fala para não se usar carne, a quantidade de citações. Não usar, não usar, não usar. Tem alguns casos aqui que ela diz que se a pessoa tiver aquele vício, né, então que não coma na frente de todos, que coma lá no quarto, uma porção até, e também, durante esse período, não deixe de levar para a sala onde vai se passar o quê? Palestras, instruções para que se deixe de comer. Então, a gente vê o cuidado do Senhor, né, no preparo dessas instituições que realmente promovendo saúde. Vamos lá. Os médicos, isso aqui eu achei muito lindo e necessário. Os médicos devem velar em oração. Olha que coisa mais linda.
compreendendo que ocupam posição de grande responsabilidade. Devem prescrever para seus doentes a comida que melhor lhes adapte. Esta comida deve ser preparada por uma pessoa que compreenda que ocupa posição de grande importância, porquanto a boa comida é exigida para formar bom sangue. Hoje, quando você vai ou visitar algum doente, ou até você mesmo está no hospital, a comida não vai bem dentro desse contexto. Por quê? Porque é fornecido pão, às vezes, que não dá nem cara de ser um pão do dia, já está fora de um contexto real. Aí oferece, muitas vezes eu ia visitar Yolanda, a irmã nossa aqui, chegava lá no horário do café, né, da tarde, era o quê? Era mingau, ou seja, com leite, tapioca, era Nescau, leite com Nescau, entende? Então você percebe que realmente está tudo fora dos princípios. E hoje, quem rege essa parte da nutricional de um hospital, geralmente é uma nutricionista, mas se está fora dos princípios, ao invés de ajudar, né, não faz esse efeito de ajudar, da cura em si. Mas vamos lá, por quê? Porque não tem a consciência de que isso se reflete em um bom sangue. E aí, grifei aqui, aos doentes deve ser proporcionada a abundância de alimento saudável. Olha, e apetecível, preparado e servido de modo tão convidativo que eles não tenham nenhuma tentação em desejar carne. As refeições devem ser tornadas um meio de educação na reforma de saúde. Olha que coisa mais linda. Né? O princípio, a preocupação do Eterno em que, dentro desse cuidado com a saúde, já mostre a necessidade da reforma. E devemos lembrar que é do alimento ingerido que a mente obtém resistência. Parte da obra médico-missionária que nossos obreiros do sanatório devem realizar é mostrar o valor do alimento saudável. Olha aqui que responsabilidade. Aí, dentre outras coisas, porque o tempo é curto, aí eu pulei ali, mas depois, se vocês quiserem frisar algo que chamou a atenção de vocês também, tá? Vamos lá. Estão sofrendo em consequência de condescendências com apetite. É necessário uma reforma em seus hábitos de comer e beber. Essa reforma, porém, não pode ser feita assim toda de uma vez. É preciso que se faça gradualmente. Os alimentos saudáveis postos diante deles precisam ser, ó, eu dei vontade de comer, tá? Apetitosos. É coisa importante atingir essas pessoas com as verdades, de novo, da reforma de saúde para levá-las, porém, a adotar um regime judicioso. Precisam pôr-lhes adiante abundante provisão de alimento saudável. Eu achei isso aqui, ó, saboroso. Isso é importante, porque hoje o que mais as pessoas reclamam, né, quando estão em tratamento é exatamente a falta de qualidade, ou melhor, a falta de sabor na comida. Às vezes está ali até a provisão de muitas coisas saudáveis, mas não tem o sabor, e deve ser saboroso. Escrevo isto porque estou certa de que o Senhor tenciona que tenhas tato ao ir ao encontro do povo onde eles se encontram em suas trevas e condescendência consigo mesmo. Dentro do contexto de ir cuidar de pessoas, né? E aí ela fala uma vez aí que ela estava, devem ter lido, vou só adiantar, vamos lá. Deveriam ser feitas palestras para aquelas pessoas, né, que tenham ainda uma resistência, né, em comer algumas coisas, aí, ó, comidas altamente condimentadas. Deveriam ser feitas palestras explicando por que são essenciais as reformas do regime e mostrando que o uso de alimentos grandemente temperados causa inflamação nas delicadas membranas dos órgãos digestivos. Isso não é falado. Inclusive no nosso meio mesmo, né, no dia a dia. Mostrar-lhes que os tratamentos que eles são ministrados não lhes farão benefício, a menos que façam a necessária mudança em seus hábitos de comer e beber. Isso aqui são princípios para cuidar de enfermos e nós cuidarmos também do nosso corpo, ok?
Há dois extremos, ambos os quais devemos evitar. Ajude o Senhor a cada pessoa ligada às nossas instituições médicas a não advogar a escassez de alimentos. Os homens e mulheres do mundo que vão para os nossos sanatórios têm muitas vezes o apetite pervertido. Gente, nós que temos a luz, muitas vezes estamos com o apetite pervertido, quanto mais os do mundo que vão, né, dentro desse contexto se tratar. Não se podem fazer repentinamente mudanças radicais para todos esses. Alguns não podem ser imediatamente colocados num simples regime de reforma de saúde, como seria aceitável em uma família particular. Por isso que eu falei que são princípios. Seja o sanatório impregnado da influência religiosa de um lar cristão, ou seja, um reflexo, né? Que ali a pessoa saia dali, entre, veja durante o tratamento e saia dali com essa ideia, que ali foi uma influência para uma reforma, para uma boas escolhas. Isso será de modo a promover a saúde dos pacientes. Todas estas coisas têm de ser manejadas com cuidado e oração. O Senhor verá as dificuldades a serem ajustadas e será vosso ajudador. Essa promessa é para mim e para você também. Varício o cardápio. Como bem sabeis, não se deve seguir um regime estabelecido a prover o alimento aos doentes, mas variar com frequência o cardápio das refeições e preparar a comida de maneiras diferentes. Acredito que o Senhor dará a todos vós bom discernimento no preparo do alimento. Isso também vale, como eu dizendo, desde o princípio, para mim e para você. Olha isso aqui, ó. Tenho deixado repetidamente as mesas de nossos sanatórios insatisfeita e com fome. Tenho falado com as pessoas à testa das instituições, ou seja, à frente, e lhes digo que seu regime deve ser mais abundante e alimento mais apetecível, ou seja, mais bonito, mais agradável, mais que promova o apetite, a vontade de comer. Disse-lhes que devem usar da melhor maneira seu engenho para fazer as necessárias mudanças. Disse-lhes que, se lembrassem de que o que talvez agradasse mais ao gosto dos adeptos da reforma de saúde não corresponderia absolutamente ao daqueles que têm sempre comido iguarias requintadas, como eles a chamavam. Muito se pode aprender das refeições preparadas e servidas num bem-sucedido restaurante vegetariano. Então, veja aí que ela disse muitas vezes que deixou naquela época, né, as mesas ali insatisfeita e com fome. Imagine se fosse nos dias de hoje, né? Dentro do contexto aí da reforma de saúde e da aplicação desses princípios. Imagine ela comendo na minha casa e na sua, no nosso lar, ou em algumas instituições ou clínicas, né, de tratamento, dizendo natural, mas sem esses princípios. A coisa realmente é para se meditar. O perigo de ir a extremos no alimento deve ser evitado no sanatório. Não podemos esperar que os mundanos aceitem imediatamente aquilo que nosso povo tem levado anos para aprender. Isso aqui também é interessante refletir. Por quê? Porque nós, como povo, nós temos uma enorme luz, tá? Mas mesmo assim ainda lutamos contra a praticar esses princípios. Olha o que ela diz aqui, ó. Não podemos esperar que os mundanos aceitem imediatamente aquilo que nosso povo tem levado anos para aprender. E mesmo assim, Jesus volta e muitos de nós, como povo, não seja nenhum de nós, misericórdia, ainda não vai aprender, não vai querer enxergar e não vai querer abrir mão do eu gosto para praticar princípios do céu. Mesmo agora, há muitos de nossos pastores, olha isso, hein? Naquela época, traz para hoje.
Mesmo agora, há muitos de nossos pastores que não seguem a reforma de saúde, não obstante a luz que tem tido. Vocês viram o card que eu coloquei hoje lá no grupo falando sobre isso? Por isso que eu coloquei. Devemos confiar em pastores que se sentam à mesa e comem carne, que se sentam juntos outros para comer carne? É coisa séria. Bem pouca atenção e trabalho tem sido dispensado ao preparo da comida para que seja saborosa e nutritiva. Não queremos que o sanatório fique destituído de pacientes. Não nos é possível converter homens e mulheres do erro de seus caminhos, a menos que os tratemos com sabedoria. Né? Aí ela diz, ó, arranjar a melhor cozinheira possível e não limiteis a comida àquilo que se adaptaria ao gosto de alguns, que são rígidos reformadores de saúde. Há uma maneira de combinar e preparar o alimento que o tornará ao mesmo tempo saudável e nutritivo. Os que estão novamente à frente, à testa em nosso sanatório devem compreender a maneira de fazer isso. A questão deve ser tratada de um ponto de vista bíblico, percebe? Bíblico. Pode ter a melhor nutricionista do mundo, mas se não tiver, se não tiver pautada nos princípios bíblicos, não adianta. Como assim? Compartilha a tela. Aqui para mim está aparecendo. Saiu aí para todo mundo? Aqui para mim está aparecendo que eu Para uso o mim está monitor. Rízia aparecendo. saiu. É a internet, Lucy, que tá ruim, ela cai e volta. Para mim também parece. Pois é a internet. Porque está compartilhando aqui. Mas depois eu estou gravando, eu mando o link aí você revê, tá? O preparo da comida. Sim, cadê? Os que estão à frente em nosso sanatório devem compreender a maneira de fazer isto. A questão deve ser tratada de um ponto de vista bíblico. Existe o que se chama privar o corpo de nutrição. O preparo da comida pela melhor maneira possível deve tornar-se uma ciência. Olha que coisa mais linda. Influência de rações escassas de comida sem sabor. Eles devem ter a melhor qualidade de todas as espécies de alimentos saudáveis. Os que tinham o hábito de condescender com o apetite quanto a tudo quanto é requintado, se vão para um lugar de retiro e encontram em sua primeira refeição um regime pobre, têm imediatamente a impressão de que as primeiras informações, eu achei interessante isso, que tiveram acerca dos adventistas, como vivendo de maneira tão pobre, passando fome, são verdadeiras. Olha que interessante isso, né? Porque muitas vezes vai para o local, vai para a instituição, vai para um retiro, e aí vem aquela, como é que diz, aquela mesa que não tem tanta coisa, aí quem está indo pela primeira vez, aí esse povo passa fome. Apesar de que, trazendo para a nossa realidade hoje, muitas vezes tem até comida demais, tem até mistura demais que não deveria. Né? Lembra que um dos capítulos nós falamos sobre isso. Eu falei que até aqui no Pontalzinho, Miriam, não sei agora, né? Mas no tempo que a gente estava fazendo direto, era almoço, esse tipo de coisa, determinava, você vai trazer arroz, você salada, você isso, pronto, para exatamente não ter essa comilança desnecessária. Mas aqui, no caso, ainda era um risco, né, da pessoa achar que realmente o adventista passa fome. Recebi instruções, olha isso aqui, ó, alimento, carnes não fazem parte da dieta do sanatório. Recebi instruções quanto ao uso da carne em nosso sanatório. As carnes devem ser excluídas do regime, sendo substituídas por alimentos saudáveis e apetecíveis, preparados de maneira a serem saborosos. Por isso que eu falei que isso aqui é princípio sanatório, mas é princípio para mim e para a sua vida também, que estamos cuidando da nossa saúde. Entende? E aqui segue dizendo: fui claramente instruída pelo Senhor quanto a não dever ser a comida de carne posta diante dos pacientes nas salas de jantar do nosso sanatório. Foi concedida luz quanto a poderem os pacientes receber carne, se
depois de haverem ouvido as palestras na sala de visita, insistirem ainda em que lhes demos isto, mas que, em tais casos, ela deve ser comida em seus próprios quartos. Para quê? Para não animar outros a fazerem o mesmo. Por quê? Porque ela explica que estão num processo se adaptando a essa realidade. Tem gente que realmente é cabeça dura, né, e briga, então ela dá essa, vamos dizer, essa chancezinha. Vamos lá. Olha de novo, nenhuma prescrição de alimento carne. Nenhuma. Entende? Foram-me dadas instruções quanto a não deverem ser empregados em nossas instituições. Olha isso, hein? Médicos que comam carne e a prescrevam a seus pacientes, visto falharem decididamente no educar os pacientes, em rejeitar aquilo que os torna doentes. O médico que usa e prescreve carne não raciocina de causa para efeito. E, em lugar de agir como restaurador, leva o paciente, por seu próprio exemplo, a um apetite pervertido. Os médicos empregados em nossas instituições devem ser reformadores a esse respeito e em todos os outros respeitos, ou seja, deve viver princípios de saúde, princípios cristãos, bíblicos. Como, porém, pode um médico que come carne fazer isso? Por seus hábitos errôneos, ele impede seu trabalho e estorva a própria utilidade. Isso é muito sério. Vamos quase analisando para ir para os slides. Diz assim: esta questão de comer carne deve ser tratada com precauções. Quando uma pessoa muda de um regime estimulante de carne para o sistema de verduras e frutas, haverá sempre, a princípio, uma sensação de fraqueza e a falta de vitalidade. E muitos alegam isto como argumento em favor da necessidade da carne. Isso é bem ciúme. Esse resultado, no entanto, é justamente o argumento que deve ser usado para o abandono dessa alimentação. Olha que interessante, né? Ela mostra aí claramente. É necessário apresentar a todos os alunos e médicos, e por eles a outros, que toda a criação animal está mais ou menos enferma. Quantos anos tem que isso foi escrito? 1896 foi escrito. Agora, pega a qualidade de vida hoje, da ração, dos animais, das vacinas, dos hormônios, dos antibióticos, porque os grandes produtores de animais, ele não está preocupado com a saúde do animal por cuidar do animal, mas porque para ter maior lucro na carne. Então, imagina se naquele tempo ela já estava falando isso. Agora diz aqui, ó, não é rara a carne doente, antes comum. Toda sorte de moléstia introduzida no organismo humano, em consequência de manter-se da carne de animais. A fraqueza e debilidade em consequência da mudança de regime cárneo será vencida em breve. E os médicos devem compreender que não devem fazer o estímulo ao comer carne é essencial à saúde e à força. Todos quantos a põem à margem com inteligência, depois de se habituarem com a mudança, olha que lindo, terão nervos e músculos saudáveis. Olha que coisa mais linda. E aqui ela fala, a irmã, né, a doutora fulana de tal, perguntou e tal, e aí vocês leem depois, que eu vou, já são 7h33. Aliás, deixa eu ler aqui, que é importante, olha só. Aí fala lá, né, que a irmã estava no sanatório, se achava muito fraca, olha isso. Sentido ataque de desfalecimento de fraqueza, mas pode comer galinha cozida. Eu disse, seria melhor tirá-la do sanatório. A luz que me foi dada é que, se a irmã que mencionais concentrasse as energias e cultivasse o gosto pelas comidas saudáveis, todos esses ataques de desfalecimento passariam. Ela cultivar a imaginação. O inimigo aproveitou-se de sua fraqueza física
e sua mente não se revestiu de ânimo contra as provações da vida diária. O que ela necessita é boa e santificada cura mental, aumento de fé e ativo serviço para crer. Necessita também de exercício muscular em trabalho prático ao ar livre. O exercício físico será para ela uma das maiores bênçãos da vida. Ela não necessita ser uma inválida, mas uma mulher sadia, de mente saudável, preparada para desempenhar sua parte sobre mente e bem. Todo tratamento que pode ser dado a essa irmã será de pouco proveito, a menos que ela faça a sua parte. Ela necessita fortalecer músculos e nervos mediante trabalho físico. Não necessita ser uma inválida, mas pode, ou melhor, mas fazer bom e diligente trabalho. Observa que os princípios aqui revelados para essa irmã é para mim e para você. São princípios eternos, entende? Exercício, deixar de comer alimento carne, isso são princípios para mim e para você hoje. Por isso que eu falei lá no início. Haverá tentação mediante aqueles cujo apetite em relação à carne tem sido satisfeito. E se essas pessoas têm ligação com o lar da saúde, apresentarão tentações para sacrificar os princípios. Importa que não haja a primeira introdução de alimentos carne. Então, não será necessário haver exclusão dos mesmos, visto que nunca apareceram na mesa. For apresentado o argumento for apresentado o argumento de deverem eles usar carne à mesa, até poderem educar-se acerca de seu abandono. Como, porém, iam chegando sempre novos pacientes, a mesma desculpa estabeleceria o uso da carne. Não a deixe aparecer à mesa nenhuma vez. Então, vossas palestras com relação à carne corresponderão à mensagem que devem apresentar. E é outro princípio. Nem chá, nem café, nem alimento carne, a menos que seja um caso especial, quando o paciente deseja particularmente. Então, esses artigos de alimentação devem ser servidos em seu próprio quarto, ou seja, um momento específico, uma pessoa específica. Os médicos não são empregados para prescrever dieta de carne aos pacientes, pois é essa espécie de regime que os faz doentes. Buscai ao Senhor. Aqui se seguem aí, confirmam aí a leitura, e aí o Senhor não dá esclarecimentos acerca da reforma de saúde para que eles sejam desconsiderados, por aqueles que se encontram em posição de influência e autoridade. Trazendo para mim e para a sua realidade, nós, como donas de casa, não temos a posição de influência e autoridade, entende? Porque são princípios que devemos trazer para nós. Por isso que, de repente, essa parte esse capítulo, não, isso é sanatório, é o hospital, clínica, não tem nada a ver comigo. São princípios a ser aplicados na minha e na sua casa, no nosso lar. O Senhor toma a sério o que ele diz e deve ser honrado no seu dizer. É preciso comunicar luz sobre esses assuntos. É a questão de regime que necessita atenta investigação e as prescrições devem ser dadas segundo os princípios de saúde, princípios bíblicos, como a gente viu lá no início. E aí, pratos convidativos, ou seja, tem mais umas coisinhas aqui, mas a gente vai para os slides e tem lá também coisas importantes. Tá? Depois vocês, com certeza, já leram. Vai ler mais um pouco. Aqui a mesa dos auxiliares diz que tendo muito pouco cuidado em vos preocupais, muito pouco com o providenciar uma refeição bem ordenada e suficiente para os obreiros, para os que cuidam do para aqui. A mesa de vossos auxiliares deve ser provida não de carne, mas de abundante provisão de bons frutos, cereais e verduras preparadas de maneira boa e saudável. Vossa negligência em fazer isto tem-vos aumentado o lucro. Observem, mas custou o elevado preço de minar as forças e energia dos vossos obreiros. Vocês estão entendendo que naquela época já tinha coisas que eram aplicadas
mas para visar lucro, entende? Que não era valorizado a força humana que cuidava dos outros, que fazia, ou seja, observa que o princípio, os acontecimentos do passado estão se repetindo, a história se repete. Vossa negligência em fazer isso está aumentando o lucro, custou elevado preço. Aí diz, isto não tem agradado ao Senhor. A influência de toda a comida não recomenda vossos princípios aos olhos dos que se sentem à mesa dos sentam à mesa dos auxiliares. Esse cozinheiro é muito lindo, porque diz, o alimento pode ser preparado de tal modo que seja ao mesmo tempo saudável e saboroso. O cozinheiro de um sanatório deve ser totalmente reformador de saúde. Um homem não se acha convertido a menos que seu apetite e regime dietético correspondam à sua profissão de fé. Gente, olha isso. Aqui está aplicado ao cozinheiro. Mas aplicando a mim e a você, na nossa condição, na nossa atividade, aplicando a qualquer um, seja médico, pastor, professor, o que seja. Olha isso aqui. Um homem não se acha convertido a menos que seu apetite e regime dietético correspondam à sua profissão de fé. O meu alimento e o seu, o meu apetite e o seu, a minha comida e a sua, correspondem à luz que temos, corresponde à camisa que vestimos, corresponde à nossa profissão de fé, porque se não corresponde verdadeiramente, nós ainda não estamos convertidos como deveríamos. Nossa, isso é muito profundo. Eu vou parar aqui e vou fazer slides, porque o relógio não para, mas eu creio que vocês já tenham lido esse capítulo, tá? Se não leu ou se já leu, releiam, que são princípios que princípios que se aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá. Muito bem. O regime dietético dos sanatórios deve servir de modelo para mim e para você, como eu falei também. Vamos ver 15 pontos importantes com lições aplicadas para hoje, para o agora, para nós. A alimentação simples é essencial nos sanatórios. Mesmo fora de instituições de saúde, uma dieta simples, natural, pouco processada, nenhum processamento de preferência, favorece recuperação, energia e clareza mental. Nós já vimos em capítulos anteriores que o intestino tem tudo a ver com o cérebro. Então, se eu coloco boas coisas nele, automaticamente a clareza mental será boa, será realmente clara. Evitar comida pesada e difíceis de digerir. Pratos gordurosos, frituras, carnes fortes, alimentos ultraprocessados sobrecarregam a digestão. Ideal para qualquer rotina, não só para enfermos. Por isso que eu repito, são princípios para mim e para você. Evitar comida pesada. Horários regulares para as refeições. Comer sem horário definido gera má digestão e ansiedade alimentar. Priorizar rotina estável nos sanatórios, nos hospitais, nas clínicas, nas instituições. Isso é uma necessidade também. Evitar lanche entre as refeições. O hábito moderno de beliscar constantemente prejudica o metabolismo, glicose e digestão. Aplicado também para mim e para você nas instituições, são princípios. Refeições sem excesso, moderação. Porções equilibradas previnem distúrbios digestivos, obesidade e inflamações. Cozinheiros e funcionários devem ser bem instruídos em qualquer ambiente, lá, escola, trabalho, clínica, hospital, seja lá o que for. Quem prepara o alimento deveria conhecer princípios de saúde, higiene e nutrição. Lembra o capítulo, acho que o 13 foi o 14, falando que a cozinha, aqui a cozinheira tem
Minha mente hoje está acelerada, eu não vou lembrar exatamente da citação, mas teve uma citação falando sobre quem cozinha tinha uma grande responsabilidade, não é essa a palavra, mas alguém que lembrar aí pode falar depois. O exemplo na mesa é parte da educação para a saúde. Pais, líderes, educadores moldam hábitos alimentares positivos quando praticam o que ensinam. Por isso que quando ela fala de colocar a mesa lá do refeitório, colocar a coisa correta. Mas se algum doente ainda tivesse naquele processo, né, de transformar o seu apetite, que ele comesse a carne, que não era indicada, dentro do quarto. Mas na mesa ali, era para educar o povo, né, de entender que os bons hábitos alimentares fariam diferença na cura da enfermidade da pessoa. Evitar comidas estimulantes e excitantes. A gente ouviu falar aqui também, cafeína, etc, né? E trazendo para a nossa realidade hoje, ó, refrigerante, açúcar excessivo e temperos muito fortes afetam nervos e até o sono. A apresentação dos alimentos deve ser agradável, mesmo comida simples deve ser bonita. Lembra? Aprazível, não é? Eita, deixa eu falar. Apetite, né? O bonito aquilo. Olha que comida deliciosa, isso dá até vontade de comer. Mesmo comida simples deve ser bonita e bem servida. Boa apresentação estimula boas escolhas. Não misturar muito tipo de alimentos na mesma refeição. Pratos com muitas combinações dificultam a digestão. Lembra que a gente comentou sobre isso? O minimalismo alimentar beneficia o organismo. Aí a gente vai para um jantar, para um negócio, aquele monte de comida diferente, a gente quer botar um pouquinho de tudo no prato e aí vem aquele boom desnecessário no organismo, né? Então, sempre procure coisas simples, a menor variedade possível dentro do mesmo item, né? Para evitar esse consumo desnecessário. A dieta deve ser adaptada, mas nunca indulgente. Isso a gente viu lá. Ó, se a pessoa está teimando aqui, mas mostre para ela antes na sala o que é correto, ok? Atenção a necessidades individuais sem ceder a caprichos pouco saudáveis. Excesso de doces, carne, fast food, etc. Isso hoje é incrível. Tem a adventista que espera, conta os minutos para acabar o sábado, para correr para o shopping para ir comer fast food, para ir comer besteira, para correr para aquela lanchonete para comer besteira. E aí vem excesso de quê? De doce, de carne, refrigerante, muita coisa processada, né? Então, trazendo para a nossa realidade hoje. A alimentação influencia o comportamento e a espiritualidade. Isso a gente já viu também, né? É bem claro. Dieta pesada afeta humor, concentração, paciência e até a vida espiritual. Princípio observado também por estudos modernos. Então, confirma princípios que nós já temos através do testemunho de Jesus, através do Espírito e profecia. Esse princípio já foi revelado. E nós estamos fazendo o que com esse princípio e com essa luz que foi revelada para a gente? Educação alimentar faz parte da cura. Isso aqui é muito lindo. Em hospitais, escolas, igrejas, ensinar sobre alimentação preventiva é tão importante quanto tratar doenças. Entende? Hospitais, escolas, igrejas. Eu tenho um sobrinho, posso dizer assim, ele é esposo de minha sobrinha, ele me chama de tia também, e eles fazem parte de uma igreja aqui em Itabuna, e a igreja bem grande. Pra vocês terem ideia, no domingo tem 4 cultos e 3.500 membros, né, no total, então é uma coisa bem grande. Aí quando ele viu fazendo a proposta dos doces saudáveis, ele falou assim, minha tia, faça os doces que eu vou levar para a igreja. Vou levar porque lá tem uma parte do café, onde tem umas mesinhas assim, as pessoas compram, né, o que querem comer. Vou levar porque as pessoas têm que... tem gente lá que não come açúcar, que é intolerante a leite, não sei o que. Faça os doces que eu vou levar para lá e me dá que eu vou botar para lá para vender. Fiz, mandei. E aí?
Minha tia, o povo não quer nada, minha tia. Até os que, quando não tinha, ficava perguntando assim: e aí, não tem um negócio saudável? Pois eu levei minha tia. Olha, foi uma tragédia, eu me decepcionei. Pois a partir de agora, eu já falei aqui com o pastor, com o fulano, que a gente vai vender sanduíche natural, vai parar de vender refrigerante, vai tirar não sei o quê. Você entende? Então, em hospitais, escolas, igrejas. Eu dei um exemplo de uma outra igreja, mas na nossa também, nas nossas confraternizações, nos nossos programas, nos nossos, entendeu? Encontros, né? A educação deve fazer parte. Por quê? Porque essa educação alimentar, os princípios alimentar, promove o quê? Cura, promove saúde, ok? E ensinar sobre a alimentação preventiva é tão importante quanto tratar doenças. Eu considero até mais importante, porque se você previne, você não precisa cuidar nem tratar, né? Usar alimentos integrais, frescos e naturais. Princípio alinhado com a ciência moderna. Redução de alimentos refinados e valorização de alimentos de verdade. Isso é a nossa maior necessidade hoje, principalmente com essa luz que nós temos. A alimentação do sanatório deve ser modelo para todos. Instituições de saúde e líderes religiosos deveriam promover um estilo de vida alimentar exemplar. Isso ia fazendo o quê? Impactando lares e comunidades. Percebe? Percebe quanto nossa vida como indivíduo, né, precisamos mudar, precisamos mortificar o eu em relação ao apetite, que é o centro aqui da ideia, né, do cuidado, da reforma de saúde, mas também nossas instituições, nossos líderes também deveriam viver essa, esse estilo de vida, entende? Já sabemos que alguns vivem sim, outros não estão nem aí, mas essa luz é derramada para mim e para você. Problemas de pastor que eu amo, fulano de tal, é maravilhoso, é um exemplo, é um homem de Deus, não sei o quê, papapá, mas ele come na carne, na comida dele não falta um pedaço de carne, aí é ele e o eterno que vai se acertar. Entende? Mas quando eu estou agarrado ao meu eu, o que eu vou dizer? Olha, fui na casa do meu pastor, que eu amo, que me batizou, que não sei o quê, que me casou, que tal e tal. Ah, isso é besteira. O pastor come carne, um homem de Deus, daquele, por que eu não vou comer? Entende? Então, nós não devemos olhar nem para o irmão, nem para a irmã, nem para o pastor, nem para o marido. Ah, o marido está aqui. Aqui eu estou igual a Lucia aí. Está cá fazendo minhas coisas e o homem está beliscando lá o frango dele, a carne dele. É uma luta. Mas eu podia fazer, sabe o quê? Não, já que ele não para de comer, eu vou comer também. Eu vou comer, que besteira. Não vamos comer juntos, querido. Não. Estamos em tempo. Entendamos uma coisa para a gente ir finalizando. Se alguém quiser comentar, levanta a mão, tá? E aí eu paro de falar e vocês têm um tempinho. Se ele deixar, eu vou falando. Mas vamos lá. Olha só. Estamos. Primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória. Vamos lá. O que é temer a Deus? Obedecer. Obedecer como? Obedecer, estrita obediência, temer a Deus. E dai-lhe glória. Aí quando a gente vai para dar-lhe glória, a gente vai lá para Coríntios, que diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória. Muito bem. E dai-lhe glória. É chegada a hora do seu juízo, ou seja, nós estamos vivendo em tempo de juízo. Como é que vivia o povo? A gente volta lá para o santuário. Como é que vivia o povo na época do tabernáculo, do santuário, que era dia de juízo? Eles viviam do jeito que a gente vive, relaxadamente? Podemos dizer que alguns sim, e esses foram destruídos, ok? Mas olha só, quem tinha juízo, vamos dizer no popular, no juízo, que sabia o tempo que significava aquele dia, eles estavam contritos, eles estavam em humilhação, eles estavam em choro, eles estavam com o coração aquebrantado, eles estavam
aguardando o resultado de Arão, que era o sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício. Ou seja, hoje nós estamos com o sumo sacerdote maior, que é o nosso Salvador, que está no santuário do céu, que ainda está intercedendo por nós, sendo nosso advogado, e a qualquer momento ele vai fazer o que Arão fazia: sair do santuário, do lugar santíssimo, para vir à terra. A pergunta é: o que eu estou fazendo com as minhas escolhas no meu dia a dia para ser escrito no livro da vida, para mostrar ao universo, aos anjos e a quem está me observando, que nós somos observados, que decisão e que escolha estou fazendo? É escolha para a eternidade ou eu fico naquela ideia que hoje tem muito no nosso meio de que vamos continuar fazendo tudo, está tudo certo, nós já somos salvos, temos o nome no livro da igreja, está tudo certo, e vamos ser salvos no final, vamos continuar pecando, não precisa pedir força para vencer essa tentação do apetite, e está tudo certo, e ó, 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Não, não. No abrir e fechar de olhos seremos glorificados. A transformação, trazendo por foco da reforma de saúde, deve ser hoje, agora. Ah, Jô, mas hoje eu comi tudo errado, mas agora de noite você tem a opção de começar a mudança. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Por quê? Porque amanhã não te pertence nem a mim. Entende? Então, nós temos que entender isso. Nós devemos ter uma vida para promover saúde. Promover saúde para mim e para quem come. E somos observados. Para resumir e finalizar, já que ninguém levantou a mão. Vamos lá. Os médicos devem valer, achei isso muito lindo, devem velar em oração, compreendendo que ocupam posição de grande responsabilidade. Neste capítulo, o testemunho descreve que a alimentação oferecida nas instituições deve ser um modelo de saúde, sim, modelo de saúde, simplicidade e equilíbrio. O testemunho, ou seja, Ellen White, enfatiza que a dieta tem impacto direto não apenas no corpo, mas também na mente e no espírito, afetando o humor, a clareza mental e até a sensibilidade espiritual. O testemunho orienta que os alimentos devem ser naturais, bem preparados, sem exagero e servidos em horários regulares, sem excesso ou indulgência. Espera aí, que eu te dou a voz. A simplicidade não se mas sim cuidado, variedade adequada, boa apresentação e preparo consciente. Além disso, Ellen White reforça que os funcionários responsáveis pela cozinha devem ser instruídos, pois o alimento é parte vital do processo de educação em saúde. O regime alimentar, quando bem seguido, transforma o sanatório, ou seja, o meu lá e o seu, em um exemplo vivo de reforma de saúde para todos que vivem no nosso meio. Fala, Luci. Abre o microfone. Boa noite, meninas. Graça e paz. Louvado seja Deus, porque temos avançado no meio de lutas, caindo, levantando. Né? Luta. É luta, é Muitas. luta, é luta constante, né? O que foi que eu vi aí nesse capítulo aí? Na verdade, esse capítulo ele trouxe para a gente uma retrospectiva, no meu olhar, né, uma retrospectiva de muito do que já estudamos aqui nos capítulos anteriores. Exatamente. Né? Isso que eu falei no início, princípios. E aí a gente vê nessa síntese que você fez desses 15 pontos, né, você elencou assim de uma forma assim bem pontual. E o que a gente vê aqui, na verdade, quando você estava fazendo essa apresentação, que foi belíssima, Amém, o que glória a eu, Deus. para a glória de Deus, né? O que eu vejo aqui é. Aí eu me. Só um minuto, queridos, desculpa, estou querendo ficar gripada. Então, o que eu vi Não aqui. queira não, não queira não. Não Não queira, queira não, não. de fato. Então, Claro. o que eu vi aqui, né? A você comentar cada ponto desses 15 itens aqui,
Uhum. elencando de forma bem pontual. Eu estive ali na Escola de Profetas da irmã Maísa Sim. Ribeiro, tá? Uhum. E eu Uhum. pude ver aqui, em cada ponto que você colocou ali, como funciona a escola dela, não é Uhum. isso? Uhum. E a forma dela, ela tem um segmento. É tudo baseado, primeiro, na palavra de Deus e no Sim. espírito de profecia, tá? Uhum. Eu passei lá, acho que mais ou menos que foi uma semana, ou foram 10 dias, foi uma semana ou foram 10 dias. E foi assim, um momento assim, de riquíssimo. Eu participei lá de um momento de desintoxicação, e foi assim, Uhum. uma coisa assim, muito gostosa, muito aprazível. Meu Uhum. corpo saiu de lá energizado, Sim. energizado. Primeiro Uhum. com as mensagens espirituais, os Isso. tratamentos, né, dado Uhum. por Deus. E a gente Uhum. vê que, em teoria, a prática é uma bênção, irmãs. É É uma verdade. maravilha, é uma maravilha. É verdade. E a gente vê o seguinte, né? Eu lembro muito bem, eu queria aqui registrar com as irmãs, a gente estava só na dieta líquida Hum. por 3 dias, ou foram 4 dias, né? E Hum. aí Hum. finalizou, acho que já era era 4 ou 5º dia, né? Hum. E estava na dieta líquida, na desintoxicação. E aí ela serviu só salada. Irmãs, a gente comeu aquela salada como se tivesse comendo os maiores pratos de uma churrascaria. Deliciosa. Meu Deus, Acredito. Acredito. meu Deus, não, eu fiquei assim, sabe? Impactada. Eu falei, meu Deus, isso é salada que a gente está comendo. E a gente Uhum. comia assim, com aquele prazer, como se você estivesse rasgando a Uhum. picanha. Você está entendendo, Uhum. querida? Uhum. Que Maravilhoso. não podemos deixar de registrar que existe o prazer nela, ao degustar, Sim. é gostosa, Sim. mas Uhum. não é aprazível, né? Não Uhum. deve ser Sim. ingerida pelo nosso corpo, mas a gente Uhum. não deve deixar de dizer assim mesmo, como os doces, não é isso, irmãs? Sim. E aí eu disse, como é importante, foi dali que eu comecei a mudar a minha alimentação. Continuo a Uhum. dizer, eu ainda tenho que mudar muita coisa, né? Sim, sim. Sim, Sábado, sim. Mas o o primeiro passo é não se acomodar, né? não se acomodar, é olhar para frente, né? É avançar dia após dia, Exatamente. né? A nossa caminhada é Uhum. dia Uhum. após dia. Eu tive a Exatamente. oportunidade, Exatamente. sexta-feira, em fazer o pôr do sol lá na casa de Melina, e foi uma bênção, né? E ela serviu a Que mesa legal. dela ali. Hum. Inicialmente, nós degustamos frutas ali, né? Muito gostosa. Uhum. E depois ela, assim, com aquela simplicidade, falou assim: ah, eu fiz aqui uma esfirra, mas eu não sei se está muito boa. Hum. Mas, menina, estava tão gostosa a esfirra que ela fez. Que legal. E ela cheia de dedos, cheia de palavras para falar Sim, dessa sim. esfirra dela. Eu falei, Melina, tá uma delícia. E o que a gente aprende, né? Menos é mais. E eu falei, olha, Exatamente. Melina, eu tenho certeza que o maior ingrediente você colocou aqui foi o amor. Sim, sim, E, sim. e eu Uhum. quero dizer que, mais uma vez, que eu falei lá na casa dela, estava Uhum. uma delícia, delícia, delícia. Que É? legal, que legal. Pois é. Então, a gente viu aí mais um capítulo que Uma tiramos bênção, viu, ensinamentos, irmã? Uma entendeu? bênção, é Tiramos uma bênção. ensinamento aplicado Aham, para nós, dentro da nossa aham, casa, aham, né? Então, a aham. gente tem que sempre trazer isso, sempre como eu digo, tanto estudando o Grande Conflito como esse livro, ou qualquer outro, a própria Bíblia, tire lição Uhum. para você, sempre, primeiro, tá? E finalizo dizendo: escolha hoje viver os princípios divinos de saúde e experimente em seu corpo e espírito a cura que o Eterno promete aos que andam em Uhum. seus Uhum. caminhos. Então, esse é o propósito. Não receber tanta luz e guardar ou rejeitar, mas sim Uhum. aceitar e praticar essa luz. É o propósito do Eterno para mim, para Uhum. vocês hoje.
tá bom? Muitos não entraram, a gente sabe, não sabe o motivo, mas cada um sabe. Que bom que eu pude gravar hoje. Então, daqui a pouco eu boto o link lá. Depois da aula que eu tenho agora, ou de 8 às 9, aí eu coloco o link lá, 9 e pouca, para quem não assistiu participar. E eu gostaria Parabéns, de viu, um Jô? Foi uma voluntário. bênção, viu? Amém, querida. Para a Glória a glória de Deus. Deus. Amém, amém. Então, faz, Lucia, a oração final para a gente encerrar. Vamos lá. Aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos, né? Oremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor colocou no nosso coração o desejo de estudarmos juntos o manancial do céu, a dieta do céu, Senhor Jesus. Porque temos que nos prepararmos aqui nesta terra, que ao chegarmos na eternidade não sejamos impactados como alimento, mas estejamos já com o nosso organismo preparado, Senhor Jesus, com a dieta do céu. Nos ajuda, sabemos que não é fácil, Senhor, é luta, principalmente a minha, que convivo ainda com o alimento carne, aqui com meu esposo e com meu filho. Eu tenho certeza que alguma das irmãs aqui talvez também tenha essa mesma luta que eu, mas nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos vasos diferentes, mostrarmos primeiro aos nossos de dentro de casa e depois com quem nós convivemos, que somos vasos de alabastro, perfumando, levando o melhor perfume, sendo sal da terra. Muito obrigado, Senhor, por essa riqueza de apresentação. Que o Senhor continue abençoando a cada uma das irmãs aqui que entraram e aquelas que não puderam entrar. Que tudo seja para a tua honra e tua glória. E que logo mais, ao nos deitarmos, aconteça o que está registrado no livro de Salmo, no verso 4, verso 8. Logo deitaremos e pegaremos no sono, porque o Senhor cuidará de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, amém, obrigada, amém. Até semana que vem, se o Eterno permitir. Não sei quem vai ficar com a semana que vem, Renata falou, mas desde já que oremos, tá bom? Boa noite, bom descanso, até mais.